E a gente está na nossa série sobre o livro de Salmos. Estamos estudando alguns capítulos do livro de Salmos. E eu quero convidar você a abrir comigo lá em Salmos capítulo 16, no verso de número 1. Sou eu aqui. Salmos capítulo 16, verso de número 1. A gente vai ler até o verso 11. Se você puder manter aberto aí. Salmos capítulo 16, verso de número 1. Você encontrou? Diga amém. Diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vamos orar? Nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo que a Tua palavra nos ilumine, que o Senhor prepare o nosso coração para celebrarmos a ceia aqui juntos, em comunhão, pedindo, ó Pai, que a Tua palavra seja guia para nós nessa manhã, que a Tua palavra ilumine o nosso coração, que saímos daqui hoje edificados, que saímos daqui hoje, ó Pai, tomados pelo santo conhecimento da Tua palavra, Pai. Fala conosco nessa manhã, nós estamos aqui porque precisamos, queremos Te ouvir, dependemos, ó Pai, de ouvir a Tua voz, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos estudando, esse é o segundo capítulo, né, que nós estamos estudando. Isso aqui foi feito, acho que só com um tipo de orelha. E com certeza meu tipo de orelha não é o tipo de orelha da pessoa que fez. Isso aqui tem que voltar, isso aqui não vai ficar bom. Então a gente está hoje no segundo capítulo que nós estudamos. No último domingo a gente estudou o capítulo 1. Se você não acompanhou, veja lá na nossa página, no Facebook, você pode acompanhar todas as mensagens, mas a gente quer se dedicar a olhar para 8 capítulos de Salmos, para que a gente tire grandes lições de devoção para a nossa vida, grandes lições para que a gente possa iluminar e direcionar a nossa vida. A gente tem tido a oportunidade de se aprofundar um pouco mais o nosso coração em alguns ricos ensinamentos para as nossas vidas que há aqui nesse livro, um livro muito rico para nós, e dedicar a nossa vida a uma profunda, ou até uma maior, ou até começar um pouco mais a nossa vida de devoção a Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem nós somos e reconhecendo o que Deus tem feito por nós. E nosso desejo nessa nova série é que a gente aprenda, né, a olhar para algumas coisas da nossa vida e reconhecer quem Deus é, quem nós somos e como nós podemos aprender com o que Ele tem feito. No último domingo a gente viu aqui um salmo de instrução, que foi o Salmo capítulo 1, e ele nos instrui na relação que nós devemos lidar com a nossa vida. O bem, o mal, aquilo que deve ser feito, o que deve ser feito para que a nossa vida possa lograr êxito, sucesso. E a gente viu que ser bem sucedido na vida cristã não é só fazer uma série de coisas. A gente acredita muitas vezes que a felicidade é quando a gente consegue fazer o maior número de coisas possíveis, né? A gente consegue fazer o que todo mundo está fazendo, comprar o que está todo mundo comprando, experimentar tudo que está todo mundo experimentando. E na vida cristã nós vimos aqui no último salmo do domingo passado que ser bem sucedido não é só fazer um monte de coisas, é também abrir mão de muitas coisas. E a gente viu que a palavra de Deus é a trilha que nós recebemos de Deus para o nosso próprio bem e também para a nossa satisfação. Vimos que de nada adiantará sermos bem-sucedidos em algumas áreas da nossa vida se de fato estivermos afastados de Deus. De nada vai adiantar se a gente for bem-sucedido nessa ou naquela área, na área B ou na área A, e no final das contas
perdermos o nosso tempo com Deus, ou então estarmos totalmente afastados dele. No último domingo a gente concluiu que toda a nossa vida depende da nossa vida com Deus. Essa é a temática para o cristão. Se ele estiver bem em uma área, mas na sua vida pessoal, na sua vida com Deus, ele estiver mal, uma hora ou outra, de uma maneira ou outra, essas coisas vão ter resultados negativos na sua vida, se a sua vida com Deus for mal. Então, a palavra de Deus é o gabarito que deve guiar as nossas vidas. Foi isso que vimos no último domingo, e no texto que a gente leu hoje, né, de maneira um pouco diferente. A gente tem aqui um hino de alegria. Se você pôde, né, perceber nesse salmo que a gente leu hoje, a gente tem aqui um hino de alegria que se concentra na bondade de Deus. E é isso que eu quero que a gente olhe nessa manhã, né, sobre a bondade do Senhor nas nossas vidas. Como que a gente às vezes passa tempo apenas pedindo, ou apenas reclamando, ou apenas olhando para as questões que nós temos à nossa volta, que precisam ser resolvidas, até precisam mesmo ser resolvidas, mas a gente deixa de prestar atenção no tamanho da bondade de Deus que está sendo derramada em outras áreas da nossa vida, como por exemplo, até o ar para você reclamar, né? Então assim, sem ar também você não conseguiria nem murmurar, não é verdade? Sem saúde você não conseguiria nem levantar para falar mal que o café está frio, que o café está ruim, não é verdade? Então a gente olha para esse hino de alegria e vemos como que é possível. Para o salmista aqui que nós lemos, não era possível caminhar sem constatar a bondade de Deus na sua vida. Como que é possível eu e você, cristãos do Senhor, encararmos o momento de culto, encararmos a nossa vida cristã como se fosse um momento de nós entregarmos os nossos pedidos e falar: Senhor, o Senhor tem essa semana para resolvê-las, sem ao menos constatarmos a bondade que Deus tem feito e realizado na nossa vida, sem ao menos agradecer a Deus, sem ao menos constatar a grandeza do Deus a qual nós servimos. Como nós podemos fazer isso? Como que eu e você podemos caminhar sem desenvolver um coração grato diante de Deus? Será que há gratidão no seu coração por aquilo que Deus já tem feito na sua vida, por aquilo que Deus já realizou na sua vida? Esse é um assunto, irmãos, que por vezes é esquecido no meio da igreja. Porque às vezes a gente se preocupa em alcançar perdidos, às vezes a gente se preocupa em falar sobre os problemas atuais, às vezes a gente se preocupa em traçar metas para que eu e você alcancemos dentro da igreja. Mas a gente se esquece de lembrar, a gente se esquece de agradecer, a gente se esquece de ter e manter um coração grato. E veja, Davi aqui nesse salmo, ele encontra seu prazer somente no Senhor. E ele confessa aqui algo muito importante que eu e você precisamos atentar. Davi confessa aqui para nós que tudo que há de bom na sua vida vem de Deus. Veja, Davi nesse salmo aqui faz algumas constatações, algumas descrições que podem ser perfeitamente aplicadas a Jesus Cristo, como no versículo final, né, quando ele fala sobre o seu santo não sofrer decomposição, ele está falando sobre Cristo, sobre o nosso Salvador. Mas vejamos, olha, volte lá no verso 1, diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, em quem está todo o meu prazer. Veja o verso 4, fazendo já uma diferença sobre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Eu não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem o mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Às vezes a gente passa a vida inteira acreditando que estamos construindo o nosso futuro, né? Olha o verso 6. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Aqui ele está falando sobre como se fosse uma demarcação de terra, né? Os marcos de terra, como se fosse uma herança. Ele diz: olha, tenho uma bela herança, o Senhor me abençoou com bons locais.
como se isso pudesse ser aplicado à vida espiritual. Verso 7. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Veja, versículo 1, Davi diz, protege-me. E outros salmos de Davi que você pode ler, você vai ver que ele fala sobre momentos de guerra, momentos de tensão, momentos que ele está sendo encurralado pelas situações. Mas esse não é o caso desse salmo. Ele não está aqui passando por uma emergência e pedindo que o Senhor o proteja, não está em perigo, como ele já fez em outros salmos. Davi está aqui nos mostrando que ele reconhecia que ele precisava do constante cuidado de Deus, que ele precisava da orientação de Deus. E você pode ouvir essa frase e dizer o seguinte: o que há de novo nisso? Eu também sei que eu preciso do cuidado constante de Deus. Eu também sei que eu preciso da orientação de Deus. Pois é, mas isso não é uma questão do que nós falamos, é uma questão de como nós agimos. Você não pode dizer que acredita que precisa do constante cuidado de Deus se a sua vida inteira está divorciada dele. Você não pode dizer que acredita que precisa da orientação de Deus e as bases, os princípios que guiam a sua vida não estão descritos na sua palavra. E veja que reconhecer a bondade é muito importante. Essa doutrina, essa teologia da contemplação, onde a gente simplesmente pode subir num monte, sentar na beira de um lago, onde a gente pode, uma viagem para o campo, uma viagem, você sentar de frente de uma praia, num pier, ficar olhando para aquelas imagens, para você falar assim, cara, como Deus é maravilhoso, sem efeito de nada, né? Sem efeito de nenhuma outra droga, né? Só contemplando, porque o cara fica assim, mas está sob efeito de alguma coisa, né? Sem efeito de nada, obviamente. E você olha, essa é a teologia da contemplação, você olha, defendido por Eugene Peterson, um pastor teólogo que já faleceu, mas de grande respeito, e ele fala que você pode perceber Deus apenas contemplando as coisas que foram criadas por Ele. É óbvio que isso é crível, é óbvio que essa teologia é digna de confiança, é óbvio que eu e você podemos perceber quem Deus é através das coisas que Ele criou. Mas veja, o que Davi está dizendo aqui, não é só que ele contempla as coisas que foram criadas, não é só que ele reconhece que a natureza é certamente obra de um Deus muito maior do que propriamente ele. O que Davi está dizendo é que com emergência ou falta de emergência, com problema ou ausência de problema, protege-me, ó Deus. O Senhor é o meu refúgio. Mesmo nos dias bons, eu quero me refugiar em Ti. Senhor, por mais que nada esteja acontecendo, eu preciso da Sua orientação. Isso é perceber a bondade do Senhor na sua vida. Porque já está repetitivo dizer, né? Eu não acho nenhum problema quando as pessoas procuram a Deus nos momentos ruins. Óbvio, você vai procurar quem? Né? A gente não pode se satisfazer com Deus nos momentos ruins. Veja quanta coisa boa Deus está fazendo. E o desejo de Davi era unicamente honrar a Deus em todas as coisas, seja nas dificuldades, seja nos dias bons. O pensamento de Davi era, a gente olha para esse texto e a gente percebe qual era o pensamento de Davi. Na cabeça de Davi era, se só Deus é bom, fora dele nós não temos qualquer coisa boa. Será que todos nós aqui temos uma autoridade para essa frase? Se só Deus é bom, fora dele não temos qualquer outra coisa boa. Uma coisa é afirmar isso daqui, outra coisa é a vida prática, né?
Essa frase está nos dizendo que a nossa satisfação está em Deus. O salmo de hoje nos estará essa mensagem. E então eu quero que você pense comigo. Por quantas vezes eu e você procuramos satisfação, procuramos valor para as nossas vidas longe do que a palavra de Deus diz? Por quantas vezes nós nos sentimos cheios, nós nos sentimos valorizados, nós nos sentimos boas pessoas? Por quantas vezes nós nos sentimos pessoas que alcançaram o êxito fora de Deus? Quantas vezes eu e você vivemos a nossa vida como se a palavra de Deus não fosse algo que eu e você devêssemos levar em conta? Porque, você me perdoa, mas o que a gente vê muitas vezes são cristãos que o seu grande compromisso de vida com Cristo é o domingo. Ele mudou a rota do seu domingo, mas não mudou a rota da sua vida. Ele tem algum respeito pelo domingo, por ser um dia para ele separado, consagrado, santo. Mas é como se ele estivesse dizendo para o Senhor o seguinte: domingo é seu, o resto é meu. Eu cuido do seu domingo e o Senhor cuide da sua vida. É óbvio que eu acho que ninguém teria coragem de falar isso, de proclamar isso com as suas próprias palavras. Mas na prática, a gente acaba fazendo isso. Então eu quero propor um exercício para você. Olhe para a sua semana. Exclua o domingo da sua semana. Onde está a palavra de Deus? Onde está o seu compromisso cristão durante a semana? Quem te encontrar? Se você pensou mais de 30 segundos, já é algo a se pensar. Se você procurou uma resposta a mais de 30 segundos, deveria ser encontrado rapidamente. Onde está a sua vida cristã? Onde está o seu compromisso cristão no restante da semana? Não, no restante da semana eu sou uma pessoa normal. Não interfere em nada. A minha vida cristã não interfere em nada durante a semana na minha vida. Eu vivo como se de fato o domingo não existisse. Como se o que eu ouço aqui não funcionasse em nada na minha vida. Assim como alguém que tem uma cicatriz que gosta de esconder, mas aquela cicatriz é um problema para ela, unicamente quando ela vai à praia. Então aquela cicatriz vai ficar exposta. Será que essa é a vida cristã, que nós temos uma cicatriz que merece ser escondida, de vez em quando ela será mostrada? Ou de fato é algo visível nas nossas vidas? No domingo nós entregamos para Deus, mas o resto das nossas vidas nós sabemos como fazer melhor. Você pode dizer que ninguém tem nada a ver com a sua vida. É verdade, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Só não acredite que isso é uma vida cristã que Deus espera de você. Só não acredite que o que Deus espera de você é que você tenha para onde ir aos domingos. Só não acredite que estar aqui é tudo sobre a vida cristã. Eu retorno a uma pergunta que eu fiz no último domingo e provavelmente vai se repetir nessa série. Que tipo de cristãos somos nós? Se a fé salvadora que nós afirmamos ter não nos salva nem de nós mesmos. Nosso coração pecaminoso e humano continua reinando onde Deus deveria reinar. Por isso, meus irmãos, essa série, ela não caiu de paraquedas. Ela está no meio do nosso ano. 6 meses estão... metade do nosso ano está se cumprindo, né? A gente tem mais 6 meses pela frente nesse ano. E a gente, como humanos, né, a gente precisa desses marcos, né? Acabou um mês, acabaram 2 meses, um semestre está indo embora.
que isso nos fazem olhar para trás, nos fazem olhar para frente, nos fazem criar alguns balanços na nossa vida, algumas expectativas. Provavelmente, se a sua empresa trabalha com esses relatórios, você vai ver relatórios dos últimos 6 meses, projeção dos próximos 6 meses da sua empresa. Isso precisa ser na nossa vida, e essa série, ela entra no meio do nosso ano, falando sobre devoção, falando sobre coisas que nós precisamos constatar, porque, irmãos, é muito fácil mantermos um compromisso com Cristo ocasional. Não é difícil. Esse não é o perigo que atinge novos cristãos, não atinge os cristãos mais velhos. Esse é o perigo que nos atinge aqui de maneira geral. Mantemos um compromisso apenas teórico com Cristo. O grande problema, irmãos, é que eu e você estaremos perdendo a melhor parte. Essa semana, acompanhando a família do Mariel e da Cíntia, estão com sua filha internada, ela teve melhora junto para hoje, graças a Deus por isso, continue orando por eles. Todos os dias, a gente se fala e a gente fala sobre o quadro. E a semana a Mariel disse assim, se ele estiver ouvindo, desculpa, tá? Estou falando. Se nessas horas não adianta o quanto de teoria nós sabemos. O Mariel é um bom leitor, gosta muito de ler. Não adianta o quanto de doutrina nós conhecemos nessa hora, porque você já teve essa experiência, de ter um filho na UTI, e isso é muito agravado se o filho é criança, é novo. A gente passou com isso com o Sofia com 2 meses de idade. Terrível. Não fica nada de você, não fica nada, absolutamente nada. O desgaste é muito intenso. E nessa hora o que fica é só o que você conhece, é só o que você tem de relacionamento com Deus. O resto já era. Ninguém lembra de autor, ninguém lembra de nome de ninguém lembra de nada. E eu falei para ele, é isso que difere o cristianismo das outras religiões. Porque nas outras religiões você tem um texto, você tem um papel, e diz, olha, siga esse papel. Então, se você cumprir com mais de 70% ou com 100% desse papel, você será aceito aqui na nossa religião. O cristianismo não. O cristianismo diz, olha, esse é o papel que está em branco. A sua dívida foi apagada, a sua dívida foi paga. Não há nada que você tenha que fazer para que a sua salvação seja alcançada. No entanto, uma vez que você foi salvo, há uma vida inteira pela frente. É isso que difere o cristianismo das outras religiões. Um papel de regras não pode ajudar nem um pouco a Mariel e Cíntia na UTI de um hospital. Mas a melhor parte do cristianismo que nós muitas vezes perdemos é essa. É o que está dando força para eles lá. O nosso relacionamento com Cristo. Veja, nós precisamos reencontrar esse caminho, irmãos. Reencontrar esse caminho onde os cristãos, não estou falando aqui, por favor, não sinta nostalgia do que eu vou falar. Assim, que saudade do passado. Antigamente a igreja não era assim, antigamente os cristãos eram diferentes, tudo era diferente no passado, irmãos? A época, tudo era diferente. Mas não encare com um sentimento de nostalgia aqui. É só algo que eu e você precisamos repensar. Nós precisamos reencontrar o caminho onde os cristãos se deleitavam unicamente em Deus. Porque hoje só Deus parece que não é o bastante para nós. Se você está numa igreja e você avalia a mensagem é bíblica, é cristocêntrica, ela fala do Evangelho de Cristo, ela aponta para o pecado. Mas se de repente fez muito calor naquele curso, não vou tomar isso, então isso aqui, calor, e aqui, está frio demais. Aqui está bom calor, assim, só para dar um toque pessoal. Tá bom, não mexa não. Deu uma refrescada aqui esse. Mas foi muito bom, mas não tem nada para criança naquele dia, muito bom. E não volta. E não tem estacionamento. Hoje parece que se deleitar só em Deus não é o bastante. Nós precisamos voltar para isso, irmãos. Precisamos refrigerar o nosso coração com essas verdades. As verdades de Cristo.
para que o nosso amor esteja então direcionado a Deus e não a qualquer outra coisa que tenha até boa aparência. Boa aparência. A gente muitas vezes reputa a ação de Deus a coisas que têm boas aparências, que são até boas. Mas isso não significa que Deus está agindo. A gente olha para números, a gente olha para movimentos, a gente olha para grandes coisas e acredita. Então, Deus está ali. Não significa que Deus está ali. Voltar à verdade de que Deus, como o salmista diz, é o nosso maior bem, é o nosso maior tesouro. Ele é o doador da nossa vida, Ele que está mantendo a nossa salvação. Nosso maior privilégio hoje não é o que eu e você queremos alcançar. Nosso maior privilégio hoje é poder conhecê-lo. Temos a dádiva de conhecer a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Portanto, o pensamento de Davi então está correto. Se Deus é bom, se só Deus é bom, fora dele nós não temos qualquer outra coisa boa. De que maneira isso se traduz na nossa vida diária? Decisões. Será que suas decisões são baseadas de fato na sua palavra? Será que os seus sentimentos estão de fato no nível de autocontroláveis? Será que os seus desejos estão sendo controlados pelo que a Bíblia diz? Será que você anda produzindo frutos práticos? Será que você anda produzindo frutos autênticos? Daqueles então que vivem? A grande questão que o Evangelho nos leva é nos levar diariamente ao arrependimento. Diariamente ao arrependimento. Será que isso é uma constante na sua vida? Se olharmos para o livro de Salmos, nós vamos perceber que os autores estão dedicando toda a sua vida a Deus. Por uma razão óbvia, porque eles compreenderam a grande salvação que eles receberam. Qual é o cenário de hoje? Parece que até a gente concorda, né? Concorda com tudo que se diz. Eu concordo com tudo que diz lá na igreja. A igreja lá é muito boa. Concordo com esse número de verdades teológicas. A gente concorda até um certo nível. A gente concorda até um nível de que essas verdades não mudem a nossa vida. Não se metam no que nós estamos fazendo. Não se metam nos meus relacionamentos errados. Não se meta na maneira que eu mexo com o meu dinheiro. Não se meta na maneira que eu cuido da minha família. Não se meta na maneira que eu encaro o meu trabalho. Eu vivo para o meu trabalho. Eu concordo. Até esse nível. Se começar a tentar alterar a minha vida, essa igreja já não é boa. Essas verdades já não são tão verdadeiras. A gente concorda com o número de verdades, mas desde que elas não sejam suficientes para mudar as nossas vidas. E a gente tem que encarar um tipo de discurso onde as pessoas dizem: me desculpa, mas eu não penso desse jeito. Quem perguntou o que você pensa? Se é o que a Bíblia diz, já não importa o que eu e você pensamos. Ah, me desculpa, mas para mim não vai dar. Então assine a sua sentença de morte e siga sozinho. Nessa semana também eu tive a grande satisfação de estar na formatura de um irmão aqui da igreja, seu curso de sargento, né, o Felipe. Que evento, né, bem pensado e claro, as pessoas que foram assistir não, né? O pessoal que vai assistir tudo, família, gente do Brasil inteiro, mais de quase 3 mil, né? Os 1.500 formandos, gente do Brasil inteiro. E se você olha para aqueles formandos ali, né? O Felipe me disse que aquilo ali que você viu, Rodrigo, aquilo ali a gente ensaiou 6 meses, né? Pelo menos. Ficava ali no sol, ensaiando tudo aquilo, fora todas as provas que tem que ser feito. E eu vejo que esse tipo de coisas que as pessoas falam assim: ah não, eu não concordo com isso, eu não quero isso, eu não quero aquilo, isso só acontece às vezes na igreja.
Você imagina o cara no curso de formação de sargento, pô, achei que tá muito sol aqui, tá ruim. Não tem nada a ver isso. Vai se voltar você de 2 horas, a gente vai ficar em pé, estamos saindo aqui 5 horas por dia. O que acontecia, filho? Tinha chance para ele? Não tinha, né? Era -1. E você olha, o militarismo tem muitas figuras do militarismo na Bíblia, né? Há muitas figuras que o apóstolo Paulo e outros autores usam dentro da Bíblia. Ele nos ensina muita coisa, como que eles estavam ali bem representados, coesos. De uma hora para outra, alguém falava alguma coisa lá na frente e eles davam um grito de ordem. Eu fui perguntar ainda o que era. Você gritaram Iá lá, o que é Iá? Ele falou, não, é C-I-A-A, é o nome. Eu falei, não, entendi só Iá. Né? Fui junto também, se é escocês, não sei o que é. Iá, lá, vamos junto. E a gente olhava para aquilo, você não via ninguém. Sem brincadeira, irmãos, devia ter umas 12 mil pessoas ali naquele lugar. 2.500 formandos ali. Eu não vi um tirando o cap para coçar a cabeça. Eu não vi um olhando para trás para ver onde a família estava. A organização, a ordem, evidente, a gente tem isso no militarismo, não há dúvida. Ali não tem ninguém dizendo assim, mas eu faria diferente. Eu botaria o governador para falar e não o presidente. Não, eu não chegaria de helicóptero. Não. A gente pôde se alegrar naquele lugar, a gente pôde ver algo organizado. E eu fiquei pensando como que a igreja pode aprender. Não para ser pessoas de mente fechada, ou não para ser pessoas que não vão pensar, evidentemente que não. Mas aquele corpo organizado, mais de 2.500 pessoas, eles foram somente para um lugar. Na hora que eles se apresentam, eles fazem uma troca, eles andam para lá. Imagina 3.000 pessoas se movendo com ordem, um no meio do outro, e no final eles fazem o símbolo da marinha no meio. Esse cara vai dar errado, com certeza. Isso não vai dar certo. Esse pessoal, tinha uma mulher do meu lado que depois eu falei, meu Deus, a mulher falou, estragou meu vídeo todo que eu fiz aqui. A mulher falando o tempo inteiro. Não, cara, vai fazer, deixa eu ter surpresa. Não tive surpresa nenhuma. Agora vai fazer o símbolo da marinha. Não é da aeronáutica, não. Aí tá ali. Mas não vai dar certo. Como é que eu vou fazer aquele negócio da âncora? Como é que eu vou fazer isso? Cara, o negócio com uma perfeição, funcionou. Os caras foram para lá, quem estava aqui foi para o outro lado, quem estava voltou, rodou. No final, estava todo mundo no mesmo lugar de novo. Cara, como esses caras conseguem isso? Eu num grupo de 100 pessoas, eu não consegue fazer, gente, primeiro o bolo, depois o pão. Vai todo mundo no pão primeiro. Não consegue, cara. É impressionante. Mas isso é por quê? Evidente, né, que a pressão é muito maior do que dentro de uma igreja, evidentemente. Mas o que eu estou querendo dizer é que aquelas pessoas ali, elas estão juntas, poderiam dar muito errado, muita gente junta. Eles estavam olhando para um lugar só. Eles sabiam o quanto custava para eles aquela formatura. O quão doloroso foi os últimos meses de provas, chegando cedo, saindo mais tarde. Ali eles estavam olhando para uma coisa só. E eu olho para a Bíblia, e eu olho para o que Cristo fez, e eu olho que se a gente fosse naquela reunião, a gente já está totalmente perdido. Gente, eu digo a igreja. É para a esquerda e para a direita. Não, para a direita é muito melhor. A esquerda está só, vamos aqui para a direita. Ia ser um falatório, um disse-me-diz, uma confusão danada. Porque somos piores, eles são melhores? Não. Isso não é o foco. É o reconhecimento do preço que eles pagaram para estar ali. E nós precisamos reconhecer o preço que foi pago para nós estarmos aqui hoje. Não importa se o caminho nos parece bom. Não importa se o caminho nos parece sem perigos. Atente para isso. Se não é o caminho de Deus, nós não deveríamos nem nos interessar por ele.
considerarmos bom alguma coisa que nós possuímos, se considerarmos bom alguma coisa que nós já experimentamos, mas se isso não vem de Deus, nós não podemos dizer que isso é verdadeiramente bom. Quando celebramos a ceia, nós estamos aqui renovando a nossa aliança com Cristo. Não é a aliança dele com a gente, é a nossa com ele. A dele é irrevogável. Renovamos a nossa aliança com Cristo, anunciando a sua morte, anunciando a sua ressurreição, anunciando que um dia ele voltará. Mas também nós estamos declarando que ele é o nosso Senhor. Não faz sentido celebrar qualquer coisa aqui se Cristo não é o nosso Senhor. E eu pergunto a você, que tipo de Senhor nós temos que queremos dizer a Ele que não é possível que Ele dirija as nossas vidas? Que tipo de Senhor é esse? Assim como lá naquela formatura, quando eles ouviam algumas palavras, em alguns intervalos eles sabiam o que deveria ser feito, a resposta que deveria ser dada. Eles estavam ouvindo um comando. Nós bem sabemos. Nós temos também um comando que precisa dirigir as nossas vidas. E nós precisamos saber responder a Ele. É a Bíblia que o Senhor nos deu, a palavra que Ele nos tem dado. Precisamos parar com esse evangelho de ocasião. É o evangelho para nós em algumas ocasiões. Quando nos convém, cremos no evangelho. Quando não, deixa passar. O evangelho não é algo de ocasião, ele precisa se traduzir em todas as áreas da nossa vida. E tudo isso baseado em quê? Na bondade de Deus. Olha o verso 1 novamente. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, eu não tenho bem nenhum além de Ti. Será que essa é uma declaração que você podemos fazer com sinceridade nessa manhã? No entanto, o que acontece quando eu e você procuramos outros caminhos? O que acontece quando a nossa plena satisfação não está em Deus? Olha o verso 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Olha o verso 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. Olha que declaração, a última do verso 5. És Tu que garantes o meu futuro. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. E o cristão moderno vai dizer: não, mas não tenho nada com outro Deus. Não tenho nada. Não tenho nada com a imagem de José, com a imagem de Maria. Não tenho nada, não vou para outra religião, não vou para... Não, que isso, eu não tenho nada a ver com isso. Então isso aqui não é para mim, porque eu não procuro outros deuses. Irmãos, nós podemos criar muitos deuses na nossa vida. E um Deus é tudo aquilo que a gente tenta colocar no lugar do Deus verdadeiro. Se acharmos que mais dinheiro nos salvará, então o nosso Deus é o dinheiro. Se acharmos que aquela grande promoção vai resolver a nossa vida, então o nosso Deus é a aparência. Se acharmos que tudo que as pessoas têm, se nós também tivéssemos, seríamos pessoas mais completas, mais satisfeitas, mais felizes, então o status é o nosso Deus. Mas que você não se renda a nenhuma imagem. Há muitos deuses modernos que querem tomar no nosso coração o lugar de Deus. E se tentarmos agir ou movimentar a nossa vida sem Deus, o salmista está dizendo: o que te espera é o sofrimento. Grande será o sofrimento daqueles que correm atrás de outros deuses. No verso 5, ele diz: Tu és a minha porção
essa porção aqui fala novamente sobre herança. A porção que cabia a ele. Tu és a minha herança. E a declaração mais difícil desse salmo para mim, na minha opinião, ele diz: eu confio que o meu futuro está somente nas mãos de Deus. És tu que garantes o meu futuro. Está nas mãos de quem é o seu futuro? O seu trabalho, sua conta corrente, seus investimentos, os bens que você pode olhar, que você pode ter. Veja, tu és a minha porção, a minha herança. Eu confio que o meu futuro está somente nas mãos de Deus. E veja, essa declaração acerca do futuro, ela não pode ficar apenas na nossa boa fé, aquele sentimento otimista do dia de amanhã, né? Tudo na mão de Deus, né? Todo mundo fala isso, né? E amanhã Deus pertence. A gente usa essa quando não quer marcar alguma coisa com a pessoa. O futuro a Deus pertence. Bom, no dia de amanhã nós vamos sofrer por causa de hoje. Ou então quando alguém vem te cobrar uma dívida, você fala: amanhã Deus pertence. Vamos deixar isso daí, vamos viver, vamos um negócio aqui. Vou botar a Coca-Cola hoje aqui. Então, a pessoa está lá assim, o futuro está na mão de Deus, né? Ou então o cara vai lá, faz uma fezinha até num jogo ilegal e diz: fé em Deus. Vamos que vai dar certo. É macaco hoje. Né? Deus falou comigo. Deus até fala com ele, né? É macaco e tal. Meu Deus. E só naquele dia que Deus não deixa dar macaco. Só para não. Só que é um problema, né? Imagina, o mundo inteiro, o país, o Brasil inteiro. Um falou macaco, outro falou cobra e tal. Não sei o que deu para ajustar isso. Veja, essa declaração de futuro, a gente tem que ter muito cuidado para ela não ficar nessa nossa boa fé, nesse nosso sentimento otimista. Irmão, Deus está no controle, dá tudo certo, está tudo certo. Por dentro você vai se lascar com isso, mas Deus está no controle. Ou então ele fala assim: não, amanhã está na mão de Deus. Essa declaração sobre o futuro de Davi comprometia ele, precisa nos comprometer. Essa declaração de que, olha, Senhor, o meu futuro, ele está somente nas tuas mãos, ela precisa nos comprometer hoje, no presente. Declarar que Deus é quem garante o nosso futuro, não é só uma declaração acerca do seu poder. Essa é uma declaração acerca da nossa dependência dele. Veja, é evidente. Trabalhamos, estudamos, recebemos nosso salário, resolvemos as nossas questões, os nossos problemas, sabemos como lidar com isso, sabemos como lidar com aquilo, mas veja, essa declaração precisa nos comprometer hoje. Mantém fechada a porta aí, por favor. Essa declaração precisa nos comprometer hoje. Por quê? Porque nós vamos resolvendo isso, resolvendo aquilo, pegando o nosso salário, pagando as nossas contas, vem um problema na nossa mão, a gente vai ali e resolve. A gente vai ali e não questiona, tranquilo, vai resolvendo, mas no fundo, preste atenção nisso, por favor, segura as crianças aí, por favor. No final, a gente vai lidando com a nossa vida, a gente vai resolvendo a nossa vida, e a gente pode acabar acreditando, dando uma declaração para nós mesmos, que na verdade, o futuro está nas nossas mãos hoje, não nas mãos de Deus. Se a gente então é desenrolado para resolver algumas coisas da vida, paga aqui, resolve ali, chama alguém, não conheço fulano, tá? A gente acredita o quê? Sou eu que resolvo. Sou eu que estou dando conta. Mas perceba que essa declaração sobre o nosso futuro em Deus precisa nos comprometer hoje, precisa nos comprometer no presente. Porque se a bondade de Deus manifesta pela sua misericórdia não for suficiente a nós, o que mais será? A gente vai vivendo a vida e acreditando que a gente está resolvendo o nosso futuro. A gente vai vivendo a vida no automático, acreditando que está vendo, eu estudei, eu cheguei, eu paguei, eu consegui. Quando na verdade
Eu quero voltar ao tema inicial, do primeiro tema que eu falei com você hoje, sobre a bondade de Deus. Veja, se a bondade de Deus não estiver te alcançando, quem você será? Se não for a misericórdia de Deus que estiver dando você saúde, se não for a misericórdia de Deus que estiver fazendo você acordar todas as manhãs, como é que você vai resolver tudo que você diz que resolve? Veja, quando Jesus Cristo é o nosso Senhor, de que maneira nós vivemos? Se a nossa esperança está somente em Deus, qual é o tipo de vida que nos espera? Olha o verso 8 comigo, por favor. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Veja, deleitar-se no Senhor, se esse discurso aqui, de deleitar-se no Senhor, de se satisfazer nele, de deleitar-se na sua bondade, e depois então perdermos todas as bênçãos, seria uma tragédia. O salmista está dizendo que na sua morte, na sua consequente ressurreição, Jesus conquistou a morte, e graças a Deus pela fé em Cristo, eu e você hoje temos uma viva esperança. De que maneira vivemos aqueles que colocam sua confiança em Deus? Quando Jesus Cristo é o nosso Salvador, quando Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós podemos experimentar a bondade dele mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tribulações. No entanto, queridos irmãos, não será possível considerar Cristo como Salvador e não considerá-lo como Senhor. Não será possível. Mas se verdadeiramente tivermos a Cristo como Senhor, o salmista diz: nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Por mais que os efeitos dessa vida que nós vivemos hoje, os efeitos da crise, os problemas que nós enfrentamos estejam sobre nós, nós temos a garantia de que em Cristo nós não seremos abalados. Você crê nisso, meu irmão? Podemos repousar tranquilos sobre os planos de Deus. Eu e você podemos diminuir a nossa ansiedade, sabendo que no Senhor Ele tem cuidado de nós. Por mais que enfrentemos adversidades, por mais que enfrentemos tantas adversidades, eu sei que você pode dizer que é inegável o cuidado que o Senhor tem com a sua vida. A grande questão é se eu e você estamos desfrutando dessa confiança, desfrutando desse amor, desfrutando desse conhecimento, ou nós ainda estamos procurando satisfação nas coisas dessa vida. Ao olharmos para essas palavras, nós precisamos de uma vez por todas realinhar o nosso foco, colocar as nossas vidas na mesma direção da nossa crença. E por fim, verso 11, Davi coloca a sua vida totalmente em Deus. Veja, verso 11, mais uma vez. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Veja, irmãos, nós procuramos a vida em diversas coisas. Nós achamos que a vida está em algumas coisas, nós achamos que a boa vida está em algumas pessoas, nós achamos que uma vida boa está em alguns prazeres. Então a gente vai levantando outros deuses, disfarçados, no meio da nossa vida, onde a gente tenta encontrar sentido, onde a gente tenta encontrar afirmação, onde a gente tenta encontrar salvação para as nossas vidas. Mas para Davi, somente estar completamente em Deus é o que faria ele conhecer a verdadeira vida.
está apoiada? Quais são os princípios que estão guiando a sua vida, a nossa vida? Portanto, façamos como Davi, direcionando totalmente a nossa vida para os princípios de Deus, para então encontrar vida. Não acredite em outra vida possível. Somente quando a nossa vida estiver nele, nós saberemos o que é viver. Não podemos nos contentar com alegrias transitórias, sabendo que em Cristo, o salmista diz, a eterna alegria. Sabemos que os desafios estão à nossa volta. As dificuldades sempre as teremos. A questão é como as atravessaremos. A bondade e a misericórdia de Deus, acredite, estão postas diante de nós. Nós podemos desfrutar disso e estarmos totalmente nele. Amém? Vamos orar, feche os olhos, levante sua cabeça. Vou chamar o nosso pessoal do louvor, aqueles que vão nos ajudar no serviço da ceia. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a gente pare de tentar encontrar vida fora do Senhor. Que a gente pare de traçar planos distantes da Tua palavra, ó Pai. Que a gente pare de crer que nós somos os responsáveis pela manutenção da nossa vida. Que a gente pare de acreditar que nós estamos construindo o nosso futuro. Em Ti está o nosso futuro. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Age com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai, é o que nós pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus. Quero convidar você a continuar nesse espírito.